dar uma boa noite para quem chegou, para quem vai chegar, né? E dizer que hoje nós vamos falar sobre uma mulher que não tem o nome dela na Bíblia, mas a gente consegue saber o nome dela porque tem outros livros. É a mulher de Sete, né? Sete é o terceiro filho homem de Adão e Eva. Sete nasceu depois que Abel já tinha morrido. Então, primeiro eles tiveram Caim, depois tiveram Abel, e depois que Caim matou Abel, eles vão ter um terceiro filho homem. Por que isso é importante? Porque, na verdade, Adão e Eva tiveram mais de 50 filhos, né? Tem alguns livros judaicos que contam todos os nomes, as histórias e tal. Mas a real é que a Bíblia separou só alguns para contar, né? E nesses que ele separou para contar, Sete é um especial porque ele nasce depois que Abel morreu. Então, Abel não deixou descendentes. E aí Deus dá mais um descendente homem, como se fosse um substituto, né? Para Abel. Que Abel seria o filho que ia lançar descendência. Mas aí não acontece isso, né? Por conta da morte dele. Mas aí Deus dá mais um filho, que eles dão o nome de Sete. E hoje a gente vai falar sobre a mulher de Sete, que o nome dela era Azura. Azura é, então, uma das filhas caçulas de Adão e Eva. E a gente já falou aqui que eles vão se casar entre irmãos, né? Porque afinal de contas só tem eles mesmos, né? Então Azura vai ser ali uma das caçulas de Adão e Eva, que vai se casar com Sete. Só que quando que esse casamento acontece? Quando Sete já tem lá por 100 anos de idade. Então a gente sabe que esses primeiros homens viveram, né, quase que um milênio. Então eles se casam, ele já está por volta de 100 anos. E eles vão ter o primeiro filho quando ele está com 105 anos, né? Já tá, para nós hoje já está encerrando a carreira, ele estava começando, porque a Bíblia fala que depois que ele teve o seu primeiro filho, que se chamou Enos, ele ainda viveu mais 800 e tralalá anos. Então, completou 912 no final, né? Então, o que eu quero falar sobre isso? Essa mulher Azura, quando ela chega na vida de Sete, meu Deus, a Mariana tá tendo um troço. Filha, vai lá com seu pai. Meu Deus do céu, vai lá com seu pai. Ela ficou inconformada de não vir aqui. Só que ela vem aqui e ela quer derrubar tudo, né? Mas tá bom, vai dar certo. Então, esse momento da história que eles se casam, eles estão vivendo, né, um tempo em que Deus aparecia de vez em quando. Primeiro, lá no comecinho, Deus aparecia toda tarde, falava com Adão e Eva. Depois, eles meio que rompem, né, esse relacionamento por causa do primeiro pecado. E Deus aparece de vez em quando, de quando em quando. Aparece para Caim, né, que foi a segunda história que a gente falou. Fala com ele lá, faz uma marca nele, depois não tem mais registros da fala de Deus. E aí a gente vai observar que passou 130 anos já. E Deus não está falando com mais ninguém, não está aparecendo. Quando Sete se casa com Azura e eles têm o primeiro filho, que é Enos, a Bíblia diz que então os homens começaram a invocar a Deus. Como que saudade, sabe? Começamos a sentir saudades de Deus. E aí a gente começou então a tentar chamar a atenção de Deus. E essas pessoas então, elas vão começar a fazer um movimento para chamar a atenção de Deus. O que até então eles sabiam que era possível chamar a atenção de Deus? Eles tinham um relato sobre Abel, que Abel tinha feito um sacrifício e Deus tinha se agradado de Abel.
Caim tinha feito um outro tipo de sacrifício que Deus não tinha gostado, tinha rejeitado completamente. Então eles tinham esses dois parâmetros e tinha uma palavra do próprio Deus que falava assim: olha, não é certo que se você fizer o que é correto, vai dar tudo bem, e se você fizer o que é errado, vai dar tudo ruim. Eles tinham pouquíssimas coisas. Então o que eles fazem? Depois que a Azura entra na vida de Sete, eles têm um filho, e a partir do nascimento desse filho, eles começam então a tentar atrair a presença de Deus de alguma forma. E eu achei interessante a gente pontuar aqui coisas especiais, por exemplo, como casamento, nascimento de filhos, porque tudo isso são questões espirituais e invisíveis. Ninguém para pensar, porque hoje casamento é um documento formal, blá blá blá. Claro que não tinha cartório, né, gente? A gente tá falando de um tempo em que casamento era, ó, vai lá e é isso, né? Mas o que acontece? A união entre um homem e uma mulher é algo espiritual. E é sobre isso que está acontecendo aqui no comecinho que eu quero chamar a atenção de vocês para olhar sobre esse vínculo espiritual, que não é só um homem e uma mulher, mas que é um vínculo para uma nova vida. Não só uma vida de casado, mas um nascimento mesmo. E a gente vê quando o Sete se une com Azura, vai acontecer uma nova vida, que é a vida de Enos. E o despertamento que acontece na vida dessa mulher quando ela tem um filho. Todas nós que estamos aqui, que temos filhos, sabemos que a gente era uma mulher. Depois do nascimento de um filho, a gente se torna uma outra pessoa, não que completamente diferente, mas com algumas coisas que a gente nem lembra mais como é que era antes, né? Porque muda, é como se o software mudasse e agora você, além de mulher, você também é mãe. E é sobre essas coisas, sobre esse gerar espiritual que eu quero trabalhar com vocês hoje. Por quê? Porque Azura vai ser alguém muito importante para uma inovação na humanidade. Até então, a humanidade não foi atrás de Deus. Deus vinha e falava para a humanidade. Só que quando Deus sai e simplesmente não vem mais, é a partir desta mulher que gerou Enos que vai acontecer uma mudança na humanidade. E a humanidade vai falar assim: mas nós podemos fazer algo para chamar a atenção desse Deus. O que nós podemos fazer para atrair a atenção de Deus? E aqui eles começam então a fazer um movimento. A Bíblia diz que eles começaram a invocar o nome de Deus. Em alguns outros livros é possível a gente entender que é como se eles começassem então a criar a primeira religião. A criar o primeiro mecanismo de falar com Deus, de ir atrás de Deus, de falar: Deus, ó, lembra, o Senhor fez a gente, largou aqui nesse lugar aqui, mas a gente tá meio perdido, precisando de você. E aí eles começam então a invocar o nome de Deus. Não, a Bíblia não registra o que eles fizeram. Se eles fizeram sacrifícios, se eles cantaram músicas, se eles contaram histórias, não tem nenhum registro, mas diz que eles começaram a chamar a atenção, eles começaram a invocar a atenção de Deus. E eu quero trazer luz para vocês no papel da mulher no relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o papel da mulher no relacionamento com Deus. A gente sabe que Deus é invisível. Como é invisível, por exemplo, gerar uma criança. E aí eu quero fazer uma correlação. Claro que hoje a gente tem mecanismos de ultrassom, de tal, mas não é visível a olho nu que uma criança está, a gente sabe que está crescendo a barriga e tal, mas a realidade é que a gente não está vendo, a gente só está sentindo, né? Tá sentindo
sentindo, que está apertando, que está aumentando, que está crescendo dentro de você alguém. E isso é invisível. Filha, vai lá com seu pai, por favor. E apesar da gente saber que é invisível, a gente sente. E Deus, ele também tem essa característica de ser invisível, mas poder ser sentido. Tem algumas analogias, até infantis, né, que a gente faz, que quando a gente está trabalhando com criança, que a gente fala que Deus é como o açúcar que a gente coloca no leite. A gente não vê o açúcar, a gente só vê o leite. Mas é fato que o leite sem açúcar é menos doce do que o leite adoçado, né? Então, por mais que o açúcar, quando ele se dilui na água, no leite, ele fica invisível, ele está lá. Quando a gente experimenta, é perceptível. Outra coisa que eu aprendi também com uma criança. Quando a gente sabe que tem água, mas a água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E a gente pode dizer que tem Deus, Jesus e o Espírito Santo, que tudo é Deus, que tudo é água, mas eles estão em estados diferentes, né? E o mais interessante é que mesmo em estados diferentes, eles continuam perceptíveis ao nosso sensorial. E Deus, ele se deixa ser sentido de forma sensorial. E para essas coisas sensoriais, as mulheres, elas são muito mais perceptivas, muito mais capazes, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós já temos um estímulo sensorial maior, inclusive na questão da geração de filhos. As mulheres são mais sensitivas, né? São mais perceptivas. E é por isso que é importante o papel da mulher no relacionamento com Deus, porque a mulher gera o invisível, a mulher percebe o invisível. Nós temos o hábito de falar que somos também, como que é? Sexto sentido, né? Temos um sexto sentido. O que é isso? É a habilidade que a mulher tem de se relacionar com o invisível. E o invisível, leia-se, não apenas Deus, mas tudo que está ao nosso redor que é invisível. Então, essa mulher, Azura, para nós, ela é um exemplo, assim, incrível, sensacional. Por quê? Porque ela traz essa capacidade, ela traz essa realidade para nós, que é uma realidade feminina, de capacidade de percepção do invisível. Essa mulher, que embora a Bíblia não diga o nome dela, ela é responsável por um turning point, por uma virada completa de como era antes e como ficou depois da existência dela. Porque a partir do momento que ela gera um filho, que ela gera a vida de Enos, a Bíblia diz que nesse tempo a humanidade passou a invocar o nome de Deus. Por quê? Porque essa mulher gerou o invisível. Porque essa mulher trouxe luz para o que era invisível. Era invisível para todo mundo, mas enquanto ela estava ali gestando, ela estava também trabalhando na sua família, na sua vida, na sua realidade. O que a gente falou na semana passada, né? De semear uma palavra, de lançar uma palavra que é viva. Com certeza, essa mulher ficava semeando na vida do seu marido. Ela ficava ali falando, olha, você já nasceu com uma incumbência. Isso é uma coisa bem legal também, porque Sete já nasce com a incumbência meio que de substituir Abel. E é que essa mulher ficava ali, ó, administrando essa informação e falando, olha, lembra quando você nasceu, você já veio com essa condição de substituir alguém que era excelente. E é tão incrível porque ela fica semeando isso até que se torne realidade. E
a gente sabe por outros livros históricos que Sete vai se tornar um dos primeiros sacerdotes, um dos primeiros, vamos dizer, como eu diria, pastor, padre, enfim, alguém que levava uma condição de invocação de Deus para a humanidade. Sete vai se tornar um desses homens, por quê? Por causa da mulher que semeava. Por causa dessa mulher que semeia o invisível, o sobrenatural, e vai transformando a relação. Falou assim, olha, até aqui Deus vinha falar conosco quando Ele queria ou quando Ele não queria. Mas o fato é que se nós invocarmos, Ele não vai resistir. Existem alguns versículos na Bíblia, né, que fala assim, invocar, se o meu povo me invocar, eu vou responder. Só que, logicamente, que essas palavras, elas foram geradas depois. Mas essa mulher gerava um algo invisível. Essa mulher gerava um algo invisível dizendo, olha, vamos atrair a presença de Deus. Vamos chamar a presença de Deus. Mas por que, Débora, que você sabe que foi isso? Porque a Bíblia fala ali, ó, aquele pedacinho. Quando ela gerou Enos, foi o tempo que a humanidade começou então a invocar a Deus. Porque essa mulher gerava no seu íntimo, no seu invisível, lá dentro, sabe? Dentro de si ela ia gerando essa palavra, essa verdade de um Deus invisível que queria sim se relacionar com a humanidade. E ela vai gerando essa verdade no coração do marido dela, do filho dela. E isso vai se materializando. Como vai se materializando? Tudo que a gente faz. Quantas vezes a gente só tem palavras ruins na nossa boca e o que acontece na nossa vida são só tragédias. Por quê? Porque nós estamos gerando. Tem um provérbio que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que a gente fala é porque já está transbordando, já encheu, que está derramando pela boca. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós falamos. No Salmo 139, a Bíblia diz assim, ó, quão assombrosamente maravilhoso é o Senhor tecer uma vida no ventre de uma mulher. E é incrível, né? Porque assombrosamente é algo que a gente fala assim, que medo. Mas ele diz assombrosamente maravilhoso. Ou seja, ao mesmo tempo que é algo de assustar, é algo de se maravilhar. Por quê? Porque é algo que ninguém sabe quando acontece. Claro que a gente sabe como é que funciona uma fecundação, mas fato é que não são todas as relações sexuais que acontecem que geram vida. Por quê? Porque só vai gerar vida quando Deus quiser, né? É incrível, uma vez escutei uma senhora, uma teóloga muito maravilhosa falando, e ela dizia assim, é incrível porque a gente descobre que tá grávida. A gente não fala assim, fui lá e fiquei grávida. Não, a gente se descobre grávida, né? Claro que a gente sabe mais ou menos quando é o período fértil, quando não é, tal. Mas quando acontece, a gente fala, a gente descobre, né, que já aconteceu. A gente não fica assim, tá acontecendo, vai acontecer, não. Não, quando a gente descobre, já aconteceu. Então, é assombrosamente maravilhoso esse gestar, esse gerar. E essa mulher, ela gerou Enos. E enquanto ela gerava Enos, ela gerou uma transformação na humanidade. E essa transformação que ela gerou na humanidade impactou a nossa história até hoje. Isso a gente nem sabe quantos 1000 anos aconteceu atrás. Mas o fato é que a partir desta mulher, toda a humanidade começou a invocar a Deus. E invocar a deuses também, né? Porque descobriu que podia atrair a atenção das deidades em geral. De todas as deidades. Tanto do Deus com letra maiúscula, quanto qualquer outro Deus com letra minúscula. Por quê? Porque a humanidade entendeu que era importante
para os seres celestiais, para Deus, com letra maiúscula, e para todas as outras deidades. A partir daí nascem todas as religiões, todas, sem exceção. Por quê? Porque a partir dessa mulher se descobre a possibilidade de se relacionar com o invisível. E essa mulher, ela funciona como que um portal para a humanidade. Então, antes e depois de Azora, né? Antes e depois da existência dela, as relações humanas com Deus e com todas as outras deidades, elas se modificam, porque antes era uma relação passiva, a humanidade apenas esperava, mas a partir dela, a humanidade passa então a desempenhar esse poder de atração, vamos dizer assim, não é atração que eu quero dizer, mas invocação, de chamar a atenção. E é muito interessante isso, porque esse poder que ela descobriu, ele está disponível para nós. Chamar a atenção de Deus é algo que está disponível para mim e para você o tempo todo, mas só começou a partir dessa mulher. A partir do momento que ela começa, então, a gerar esse relacionamento com Deus, de atrair a presença de Deus, muda completamente a visão da humanidade para as realidades invisíveis, né? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é a mulher como um instrumento que desvenda o sobrenatural e revela Deus aos homens. Mais uma vez a gente vai usar o processo de gerar filhos como exemplo, porque enquanto a gente está gerando um filho de forma invisível, né, só a barriga que está crescendo, ninguém está vendo ali perninha, bracinho, olho, cabelo. Por mais que hoje a gente tenha, né, ultrassom 3, 50 mil Ds, né, que dá para ver quase que perfeito ali como que vai ser o bebezinho, está no invisível. Está no invisível. Só vai vir a realidade mesmo na hora do nascimento. Então, o que eu quero fazer essa relação? A mulher, ela gera um invisível, mas quando ela materializa, quando ela torna disponível, não tem mais como esconder. A gente sabe de N histórias de mulheres que se livraram de um bebezinho e que depois acabam se descobrindo de quem era, né? Da onde que saiu? Por quê? Porque a partir do momento que traz a realidade, traz a materialização, não dá mais para esconder. Não tem mais como ocultar aquilo que já existe, porque já foi gerado. Só que qual que é o grande problema disso tudo? Às vezes a gente gera coisas terríveis. Por exemplo, morte, dores, doenças, tudo isso é gerado em nós. A gente sabe que hoje 95% das nossas doenças, dos nossos traumas, dos nossos problemas, nasce nas nossas dores emocionais. E a gente traz isso à existência. E a partir do momento que vem à existência por um diagnóstico, por uma circunstância dessa, não tem como negar. Foi gerado. Veio à existência, está vivo. E agora a gente vai ter que lidar com administrar isso. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente vai ter o desafio de lidar com aquilo que a gente materializou. E às vezes, quando é, por exemplo, uma doença, quando é, por exemplo, uma tragédia familiar, vai ser mais difícil lidar com isso. Porque o primeiro passo é a gente negar o nosso envolvimento. É a gente sentar num lugar que a gente chama de vítima e falar assim, não sei por que aconteceu isso. E a gente fica muito tempo em negação e às vezes passa a vida toda em negação. Mas é possível olhar para aquilo, olhar para a situação difícil, olhar para a dor, olhar para a doença e dizer, eu faço parte disso. De alguma forma eu gerei isso.
Talvez até inconscientemente gerei isso. Como é que eu vou administrar daqui para frente? É um desafio enorme a gente olhar para isso e querer resolver, querer olhar e dizer, é um grande desafio. Porém, se apareceu para mim, eu vou conseguir administrar isso. Eu vou conseguir gerir o resultado que isso aconteceu, que isso proporcionou. Então, administrar as nossas perdas, administrar as nossas derrotas, os nossos fracassos e as nossas vitórias é um trabalho que só alguém com muito amor, com um relacionamento com Deus, vai conseguir fazer de forma consciente, de forma lúcida, a palavra que eu queria usar. Porque não é fácil ficar lúcida diante das coisas que nós geramos. Não é fácil permanecer lúcida diante da doença, diante do trauma, diante da tragédia. Mas é possível, é possível. É para isso que a gente precisa se apoiar. É para isso que as realidades vão mudando na nossa vida e a gente precisa ter lucidez e consciência para dizer, verdade, eu gerei algo invisível e enquanto eu gerei esse invisível, ninguém estava vendo. Mas a partir do momento que materializou, não tem mais como esconder. E agora? Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso com consciência e lucidez. Porque a partir do momento que a gente entende que pode invocar a Deus, a gente também pode apresentar a Deus todas essas circunstâncias. Inclusive a circunstância de gerar algo que a gente não queria gerar, né? Eu tinha uma mentora uma vez que ela falava assim, eu criei atabalhoadamente. Eu achava super legal essa palavra. O que é criar atabalhoadamente? É criar alguma coisa que você não queria. Às vezes pode ser até alguma coisa legal, mas também pode ser alguma coisa desafiadora. Também pode ser alguma coisa que você fala, e agora como resolvo isso? Já nasceu, pariu. Então, criou-se atabalhoadamente. Por quê? Porque a gente gera o tempo todo. No invisível, a gente gera o tempo todo. Só que a gente só vê quando materializa. A gente só vê quando tá na nossa frente. E às vezes, sabe o que a gente quer fazer? Quer botar de volta pra dentro. E aí dá mais trabalho ainda, porque como é que você vai esconder alguma coisa que já é? Não tem como, né? Então, qual que é a solução para isso, Débora? Quando eu gero atabalhoadamente, quando eu crio algo que eu não quero, a solução é voltar lá no começo, na mesma ideia que essa mulher de Sete teve. Invocar a Deus. Invocar ao Deus que todas as coisas sabe, que todas as coisas conhece e que antes da fundação do mundo já criou solução para todas as coisas. Já criou solução para tudo que a gente podia fazer de ruim. E é tão interessante porque sempre o final das contas, e a terceira coisa que eu quero falar que hoje nós vamos terminar mais depressa. Invocar a Deus é o início do caminho de volta para o coração de Deus, o coração do Pai, de onde nós saímos. Um dia nós estávamos com Ele lá na eternidade e fomos feitos criaturas, fomos gerados no coração da nossa mãe. Voltando no Salmo 139, a Bíblia diz que nós fomos gerados no coração, no ventre da nossa mãe, no coração da nossa mãe, quando nenhum dia nosso existia ainda, Deus escreveu e determinou todos os nossos dias. E olha que interessante. Aí ele fala, tá bom, e aí? A gente saiu criando, gerando, fazendo um monte de coisas acontecer e no final das contas, agora que a gente
criou um monte de coisa atabalhoadamente. O que a gente faz com isso? Invoca o nome de Deus. Invoca o nome de Deus para todas as circunstâncias que a gente não está feliz de ter criado, que a gente não está satisfeita em ter criado. Mas tem jeito? Tem, claro que tem. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele planejou boas obras para nós desfrutarmos. Só que o que aconteceu com essas boas obras? Elas continuam planejadinhas lá, bonitinha na nuvem. Só que elas só vão acontecer se a gente fizer o caminho de invocar o nome de Deus. A saúde, a cura, a restauração, a renovação, o tempo de bonança, ele existe. Mas ele não está disponível. Por quê? Porque agora a gente precisa invocar o nome de Deus para poder se conectar com essas coisas. E foi o que essa mulher começou a fazer lá 5.000 anos atrás. Isso continua disponível para mim e para você. Só que agora, num nível muito maior, porque além dessa ideia brilhante que ela teve, num caminho ainda nós temos Jesus, que veio falar assim, olha, eu sei que vocês estão tentando falar com Deus e não estão conseguindo. Vocês estão fazendo a ligação e a chamada está caindo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir ao encontro de vocês. Então Jesus vem ao nosso encontro para meio que completar a ligação. E essa invocação agora, ela passa, a chamada, ela passa agora pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que no nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Ou seja, tudo que você imagina, tudo que você deseja, tudo que você sonha, se você pedir em nome de Jesus, tudo isso se torna uma realidade. Então, o que essa mulher começou lá atrás, de invocar a Deus, e muitas vezes essa ligação não era completada. Por quê? Porque a humanidade, ela tinha, Deus estava aqui, a humanidade estava aqui. Existia um buraco negro entre um e outro. Jesus vem e se coloca no meio e fala assim, não, eu vou religar. Vou religar vocês de uma forma que tudo que vocês disserem, tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, vai se tornar uma realidade. E é isso que eu queria convidar vocês para fazer hoje. Tanto na área da saúde, quanto na área da família, dos filhos e tudo. Queria convidar vocês para orar, para invocar o nome desse Deus. Para a gente chamar a atenção desse Deus. E como que a gente faz isso? Através do nome de Jesus. Porque quando nós chamamos a atenção dele, através do nome de Jesus, tudo, absolutamente tudo, se torna possível. A cura, a saúde, a restauração, a novidade de vida, os problemas mais absurdos que a gente pode ter, todos eles se diluem no nome de Jesus. Então eu vou convidar você para fechar o seu olho. Nós vamos invocar o nome de Deus através da presença de Jesus. Senhor, hoje nós entendemos que é preciso, é necessário, é possível invocar o seu nome. E nós queremos chamar a sua atenção. Cada mulher que está aqui hoje, Senhor, tem uma demanda especial no seu coração. Uma demanda invisível e uma demanda visível. Pai, nós pedimos que o Senhor olhe primeiro para o coração de cada uma de nós. E agora, Senhor, olha também para nosso corpo, para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para aquele milagre que é possível em Ti, porque em Ti todas as coisas são possíveis. Nós queremos invocar a Sua presença de forma sobrenatural, para que o Senhor venha realizar milagres na nossa vida, para que o Senhor venha materializar o sobrenatural, assim como o Senhor materializou o sobrenatural na vida dessa mulher há tantos 1000 anos atrás, Pai. Nós queremos invocar a Tua presença, invocar o Teu nome e clamar que em nome de Jesus o Senhor faça algo extraordinário na vida de cada mulher que está aqui hoje, Pai.
Cada uma aqui tem o seu desafio particular na vida pessoal, na vida familiar, na saúde, nos negócios. O Senhor conhece a realidade financeira, a realidade pessoal, a realidade familiar de cada uma de nós aqui, Pai. A Bíblia diz que nada pode ser encoberto aos seus olhos. Por isso nós clamamos em o nome de Jesus que o Senhor venha manifestar o seu poder, a sua graça, a sua glória e derramar sobre a vida de cada uma aquele milagre desejado, aquele milagre que nos faz ver o Senhor como um pai amoroso, onde não há falta de absolutamente nada, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de amor, é um Pai de amor, e que no seu amor todas as coisas são possíveis, que no seu amor todo medo bate em retirada, no seu amor toda a carência, toda a ausência de saúde bate em retirada. Por isso nós clamamos que o Senhor venha realizar algo especial para cada uma aqui, e que nesse dia nós possamos marcar a história da nossa vida como um dia que nós invocamos o nome de Deus e o Senhor nos respondeu com o seu amor sobrenatural. Assim nós oramos e clamamos e pedimos que o Senhor venha fazer algo novo e sobrenatural em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Me fala aí como vocês estão.